O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício, então vamos lá. Determine em cada item os valores de P para que a função quadrática, f de x igual a 2p menos 8x² mais 5x menos 13 admita valor mínimo. Então, para que a função, quando você vê esses tipos de exercícios, sempre tem que lembrar o conceito da coisa. A primeira coisa é você lembrar qual que é o conceito de que uma função do segundo grau admita valor mínimo. Isso é o básico. Por isso que eu falei no vídeo da parte de exercício anterior que essa sequência aqui, que esses 3 exercícios, são exercícios básicos, que você tem que sempre lembrar o conceito da coisa, não é um exercício muito aplicado. Você tem que lembrar sempre os conceitos, tá? É muito importante sempre estar fazendo, sempre estar aprendendo para estar com os conceitos na cabeça, ok? Então, para que uma função admita o valor mínimo, o coeficiente a aqui tem que ser maior do que zero, certo? Então, quem é o coeficiente a? O coeficiente a é 2p menos 8. Então, você diz que 2p menos 8 tem que ser maior do que zero. Isso aqui dá uma inequação do primeiro grau. Passa esse menos 8 para cá positivo, vai ficar 2p maior que 8. Passa esse 2 que está multiplicando o p dividindo, vai ficar 8 sobre 2 que está 4. Certo? Mantendo aí a desigualdade, O p tem que ser maior que 4. Aí o que isso significa? Significa que se o p for 3, por exemplo, a função já não vai admitir um mínimo. Porque, por exemplo, 2 vezes 3 ali vai dar 6. 6 menos 8 vai dar um valor negativo. Quando a função tem valor negativo, a parábola tem a concavidade virada para baixo, E aí a função não tem valor mínimo, só tem valor máximo, certo? Então é por isso aí que o p tem que ser sempre maior que 4. Qualquer outro valor menor que 4 vai tornar isso aqui negativo, vai tornar sendo uma função do segundo grau, só que com a concavidade virada para baixo, E aí a função não admite valor mínimo. Não admite um valor mínimo, só admite o valor máximo, certo? O valor mínimo é o infinito. Bom, na função g de x igual a menos 4x ao quadrado, mais, Isso ali não é vezes, é mais. Esse sinalzinho aqui, mais. Mais p ao quadrado menos 1x menos 9. E aí ele quer que admita o valor máximo para x igual a 6. Bom, para o valor máximo, para o x ser igual a 6, a gente tem que lembrar que quando a gente se refere a x, a gente está falando sempre do x do vértice. Quando a gente está estudando valor máximo ou valor mínimo, então o x do vértice tem que ser 6 e aí a gente vê qual que vai dar o y, para obter aí um valor máximo, o x valendo 6. Então, para que g admita valor máximo para x igual a 6, a gente tem que ter que o x do vértice é 6. Então tá aqui, x do vértice vale 6. Aí, como é que faz lá para calcular o x do vértice mesmo? É menos b sobre 2a, Então, quem é o b? b é o coeficiente que acompanha o x. Tá aqui, p² menos 1. Então, p² menos 1 dividido por 2 vezes o a, que é menos 4 o valor do a. Então, tá ali. Bom, p² menos 1 eu só copiei o sinal de menos aqui da fórmula também. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Fazendo a regra de sinal aqui, vai ficar positivo. Então, eu já vou passar esse 8 positivo aqui multiplicando 6. Então, vai ficar, torna tudo positivo, Porque por causa da regra de sinal aqui, menos com menos dá mais, vai ficar p² menos 1 igual a 8 vezes 6. Eu passei o 8 multiplicando 6. Aí ficou 8 vezes 6, que deu 48. p² menos 1 eu só copiei. Passo o menos 1 para cá positivo, vai dar p² igual a 48 mais 1, que é 49. E aí passa esse quadrado aqui, esse 2 que está elevado no p, para o lado de lá como sendo mais ou menos a raiz quadrada de 49. E aí, a raiz quadrada de 49 é mais ou menos 7. Então, para que essa função aqui admita valor máximo para o x igual a 6, o valor de p tem que ser 7 ou menos 7, ok?
Sempre é bom você sempre fazer essa analogia e é bom você substituir, tá? É bom substituir. Façam aí em casa, quem tiver a fim de estudar, realmente tiver a fim de aprender, é interessante você fazer. Pega o P aqui, ó, substitui ele por menos 7. Depois substitui ele por 7. Aí você faz a conta, calcula lá o y do vértice, né, para o x igual a 6, substitui, depois que você jogar aqui o P como 7 como menos 7, joga 6 no x e vê se vai ter se vai ser valor máximo lá, se a função aí vai ter um valor máximo aí para o x igual a 6. É interessante que você faça isso porque é assim que você estuda, tá? Eu não vou fazer para o vídeo não ficar longo e é interessante aí para quem tiver a fim de estudar mesmo, tiver a fim de aprender, fazer, ok? Próximo aqui, ó, h de x é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 2 menos p. Admita valor mínimo igual a menos 8. Então, para que a função h admita valor mínimo igual a menos 8, o y do vértice tem que ser menos 8, porque o y do vértice que determina o valor mínimo ou o valor máximo da função, certo? Então, y do vértice é igual a menos 8. Quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a, né? O delta, b quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o b ao quadrado. B é o coeficiente que acompanha o x, que vale 6. Então, 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 2 menos p. Então, tá ali, ó, 2 menos p, certo? Aí, como é que a gente vai fazer? Olha só. 6 ao quadrado vai dar 36. Lembrando, ó, que o sinal de menos eu estou mantendo. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 3 dá menos 12, ó. E aí eu copiei o 2 menos p ali. Fazendo aqui embaixo, ó, 4 vezes 3 deu 12. Igual a menos 8, né? Ó, não pode esquecer do igual a menos 8 dali. Aí eu fiz a distributiva. Olha só, eu fiz a distributiva. Menos 12 aqui, ó, vezes o 2 e o menos 12 vezes o menos p. E aí ficou menos 36, menos 12 vezes 2 dá menos 24, menos 12 vezes menos p dá mais 12, né? Fica positivo. Igual, aí eu passei aqui esse 12, ó, pra cá multiplicando o menos 8, que ficou menos 96, certo? Menos 36 menos 24 dá menos 60. Mais 12p igual a menos 96. Aí eu já começo a resolver isso daqui, ó. Eu passo esse menos 60 para lá positivo. Ficou 12p igual a menos 96 mais 60. Menos 96 mais 60 é menos 36. Aí você passa esse 12 que está multiplicando o p, dividindo o menos 36. Aí o p vai ser menos 36 dividido por 12, que dá menos 3, certo? Aí você vai lá e lembra o conceito, né? Ó, o que o exercício pedia? A função admita valor mínimo igual a menos 8. Então, para a função admitir o valor mínimo igual a menos 8, o valor de p tem que ser menos 3. Aí, o que é interessante a pessoa que quer estudar, que quer aprender? Vem aqui no p, neste p, e substitui o valor menos 3. E aí você faz a conta ali para você poder descobrir o C. E você calcula o y do vértice de novo e vê se ele vai dar menos 8. Certo? E aí você vai ver que se você colocar qualquer valor diferente de menos 3 e substituir aqui no P, não vai dar certo. Tá? É interessante fazer essas substituições, é importante só para quem quer aprender mesmo. Tá? Quem só quer ir lá tirar 10 na prova, vai lá, você vai lá, faz as contas, chega nos resultados, tira 10, mas você não sabe nada do que se passou lá, né? Do que se passou na questão. E aí depois, na semana seguinte, já esqueceu tudo isso daqui, tá? Então é importante fazer essas substituições, é importante você entender o que significa. Não é só você chegar aqui no valor do P e ver que é menos 3, mas é você testar e ver que se você substituir ali por menos 3, a função vai admitir o valor mínimo igual a menos 8.